Amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, louvamos e damos graças ao Senhor por mais uma oportunidade abençoada, que temos de poder estar aqui, dando início a mais um estudo, um caminhar dentro da palavra de Deus, buscando enriquecer ainda mais a nossa vida diante do Senhor, através dos ensinos, do conhecimento, da palavra de Deus. E nós vamos estar caminhando aí com os irmãos alguns dias, falando sobre a chamada de um povo, a convocação de um povo e a consagração desse povo para servir ao Senhor. Quando esse povo realmente, ouvindo uma convocação, se prontificaram de imediato para poder atender a ordem do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nosso estudo vai discorrer aí sobre a chamada e a consagração dos levitas. É um ministério de extrema importância, como todos são de extrema importância dentro da igreja, dentro de uma igreja. Mas o ministério, que foi incumbido aos levitas, é algo assim que realmente temos que estar buscando observar, tratar cada dia para com a igreja, porque como todas as funções, como todos os ministérios, o levítico é um que realmente precisa ser dia a dia de uma observação grande por parte daqueles que foram chamados e dos que também estão acompanhando o desenvolver desse ministério. E o livro do qual nós vamos abrir o nosso estudo está no livro de Êxodo, no capítulo 32, verso 25 e 26, quando diz assim: E vendo Moisés que o povo estava despido ou desenfreado, porque Arão, seu irmão, o havia despido para vergonha entre seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a Moisés todos os filhos de Levi. O momento no qual, meu irmão, ali Moisés, no período que ele esteve em alguns dias novamente no monte, recebendo de Deus instruções, sendo um momento a sós com Deus, já em um caminhar do povo em direção à terra prometida, tabernáculo já tendo ali dado todo o seu início de construção por ordem do Senhor, e Deus já havia dado toda a direção da construção daquele tabernáculo, meu irmão. Houve um momento que Moisés precisou afastar para estar a sós com Deus. E quando Moisés volta, desce ali do monte, poucos dias que Moisés ficou afastado, o povo voltou-se contra Deus.
o povo rebelou-se contra Deus e buscou realmente se unir, buscou forças entre eles próprios para questionar o tempo que Moisés estava afastado, arraial, afastado ali do povo, mesmo sabendo que Moisés havia tirado aquele momento para estar a sós com Deus, o povo então pede para que o irmão de Moisés, Arão, que é o que trabalhava com esse tipo de serviço, fundição, então exige que o irmão de Moisés fundisse um bezerro e começam a prestar um culto de adoração a esse bezerro. E Moisés então descendo, chegando no arraial, e vendo Moisés, o povo estava totalmente desenfreado, o povo estava já num ato de total rebeldia, em rebelião contra Deus. Infelizmente, Arão, irmão de Moisés, não teve força, não teve capacidade para poder barrar o povo, para poder impedir o povo de cometer tal ato. Então, Arão cede à apreensão que o povo fez, e deixa aquele povo à solta, para a vergonha de Moisés, uma vergonha diante do Senhor, até mesmo diante dos inimigos. Então Moisés pôs-se em pé à entrada do arraial, olhando ali do alto. Moisés vê a atitude daquele povo. Então Moisés abre a sua boca e disse: quem é do Senhor, venha até a mim. Moisés então coloca uma decisão para o povo. Moisés viu que o povo realmente estava numa atitude de rebelião total, rebeldia total contra Deus. Moisés não querendo que o povo tomasse esse caminho de uma destruição total da vida espiritual, porque Deus os chamou para servir a Deus, para poder cultuarem a Deus, para prestarem culto de adoração a Deus. Deus os libertou do Egito com um propósito, não somente entrar numa terra que mandava leite e mel, numa terra de extrema bênção, mas Deus queria um povo para si, um povo ao qual Deus tinha um amor muito especial e tem um amor muito especial. Mas aquele povo dá início a mais uma caminhada de muitas e muitas rebeliões que ainda iriam acontecer, atos de rebeldia contra Deus. E quando Moisés então faz esse clamor, essa convocação, quem é do Senhor, venha até a mim, Moisés pede ao povo, e o povo ouviu o pedido, ouviu o clamor de Moisés. O povo escutou o pedido de Moisés, mas nem todos se propuseram a atender a essa convocação, essa chamada de Moisés, porque se ajuntaram a Moisés apenas ali naquele momento os filhos de Levi. Foi a tribo que se propôs a caminhar em direção a Moisés.
O tempo que Moisés esteve ausente não foi um tempo tão esticado, tão prolongado. Moisés esteve 40 dias no monte, recebendo os mandamentos do Senhor. E nos passos de 40 dias o povo comete um ato tão terrível diante de Deus. Portanto, irmãos, no chamado de Moisés, na convocação de Moisés, além da início, o princípio dessa chamada, dessa convocação da tribo de Levi, porque através desse pedido de Moisés inicia-se o chamado da tribo de Levi, porque ali foram os que realmente atentaram à convocação de Moisés e atendendo a ordem que Moisés havia dado: quem é do Senhor, vem até a mim. Então, a resposta daquela tribo foi realmente caminhar em direção a Moisés. E aqui nós encontramos a resposta da chamada realmente da tribo de Levi, uma convocação do Senhor. Eles foram a única tribo a não se render, a não prestar adoração ao bezerro. Então, meu irmão, minha irmã, queridos, o nosso estudo vai discorrer em cima dessa chamada, dessa convocação. Porque realmente foram aqueles que deram um valor, uma atenção na chamada, na voz de Moisés. Porque eles sentiram no coração, eles precisavam realmente obedecer os mandamentos do Senhor. Eles precisavam obedecer a voz do Senhor. E eles já tinham no coração essa convicção que foram chamados para servir ao Senhor. A única tribo que atendeu essa convocação e não se renderam a um culto diante de um bezerro, então foi a tribo de Levi. E aí, meu irmão, nós podemos já trazer para você, para os amados, para a igreja, o quão é importante nós sermos obedientes à chamada do Senhor. E como Deus tem chamado, como Deus tem convocado o povo para estar diante dele nos últimos dias. Como Deus tem feito essa convocação através de profetas, pastores, de líderes, para estar diante do Pai, buscando prestar um culto de adoração a este Senhor, que é o dono de todas as coisas. É o Senhor absoluto de todas as coisas. É o Senhor que criou, que formou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E Deus requer de mim, de você, esse culto de adoração, meu irmão, essa entrega, para que nós possamos realmente nos apresentar diante do Pai. Às vezes nós temos um entendimento, não? O conceito que a convocação dos levitas é simplesmente só para tocar. Pegar um instrumento e estar tocando, mas não é. A convocação dos levitas, a chamada dos levitas, não foi num simples ato de pegar um instrumento e estar tocando diante do Senhor. Não. Eles foram chamados, eles se apresentaram, eles realmente se propuseram a obedecer a ordem que Moisés deu, a direção que Moisés os encarregou. E eles então foram incumbidos de tomar conta, de cuidar de todo o tabernáculo do Senhor. Então, meu irmão, num contexto mais serviçal, num contexto mais de servir ao Senhor, todos nós podemos trazer para nós esse nome de um levita, porque todos fomos chamados para servir ao Senhor. Todos fomos chamados para poder
fazer a obra de Deus. Ninguém foi convocado pelo Senhor, foi alcançado pela graça e as misericórdias do Senhor, meu irmão, e recebeu essa direção, essa ordem. Você pode ficar quietinho no seu canto sem fazer nada. Nós acabamos de direcionar um estudo para os irmãos, para os amados, que foi sobre missões, sobre missão. Então nós temos uma missão, nós temos o nosso comprometimento com a obra de Deus. Levita, meu irmão. Quando você se dispõe, quando você se predispõe a atender essa convocação, você já começa a ter esse nome de um levita do Senhor, de uma pessoa pronta a obedecer a ordem de Deus, a convocação de Deus. Aqui, nesse momento, nessa época, nesse tempo, essa tribo foi mais direcionada, para esse tipo de serviço. E ali, então, houve uma divisão dentro desse grupo de pessoas, dessa tribo, de tudo que elas haveriam de fazer para poder realmente fazer a obra e a vontade do Senhor. É interessante que nosso Deus, como Senhor, conhecedor de todas as coisas, e vendo que a tribo de Levi foi obediente, a tribo de Levi não se rendeu a uma adoração diante do bezerro. O Senhor já tinha tudo preparado, o Senhor já tinha tudo designado para aquele povo. E o Senhor, então, já havia proposto no coração que aquela tribo não iria receber parte da terra que seria distribuída mais à frente. Eles não iriam ter herança da terra. Aí é onde que entra algo tremendo para mim e para você mesmo. Porque Deus iria ser a própria porção para aquele povo. Ele mesmo ia assumir como ele é o dono de todas as coisas. Mas Deus chega e diz: eles não terão herança, não serão contados para receber parte desta terra, do qual eu vou dar ao povo de Israel. Meu irmão, Deus precisou daquele povo para cuidar do tabernáculo, meu irmão. Deus usou aquele povo para cuidar do tabernáculo. E Deus, então, como dono de todas as coisas, o Senhor, então, não, esse povo não vai precisar trabalhar, não vai precisar criar, não vai precisar plantar, não. Eles serão alimentados por tudo que as demais tribos vão conseguir, vão conquistar, vão extrair da terra. Os dízimos das demais tribos, do que for do plantio, da colheita, do gado, serão dados à tribo de Levi. Tremendo, meu irmão. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Irmão, diante da atitude que o povo tomou em servir ao Senhor, em se apresentar na convocação de Moisés, quando Deus precisou de alguém para cuidar da sua casa e dos seus utensílios, meu irmão, ele separou para si a tribo de Levi. Não foi uma escolha de Moisés, não foi Moisés que escolheu aquela tribo, aquele povo de imediato, mas foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus que colocou no coração daquele povo, ao ouvir a convocação de Moisés, eles se apresentarem. Deus precisaria de um povo para cuidar do tabernáculo, para cuidar das coisas, dos utensílios do tabernáculo, meu irmão. Então foi o próprio Deus que colocou no coração daquele povo para atender aquela chamada. Então, meu irmão, não foi Moisés, não foi por sorte, jogou ali um dado e a sorte caiu sobre eles, não foi. Mas o próprio Deus mandou separar os levitas
para a sua obra gloriosa, meu irmão. O ministério é excelente. É um ministério excelente, meu irmão. Então, meu amado, minha amada, você que tem proposto no coração servir a Deus, fazer a obra de Deus, você que tem um desejo de participar do corpo da igreja, do seio da igreja, você que não se contenta em ficar simplesmente de braços cruzados, como eu tenho dito aí nos últimos estudos, na sua zona de conforto. Se você tem ouvido essa chamada, se você tem recebido essa convocação, apresente-se como a tribo de Levi se apresentou. Se disponha, saia do seu canto, caminhe em direção ao altar do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. O que Deus vai fazer através da sua obediência. Há uma convocação. Sabemos que o Senhor está voltando, Jesus está às portas. Mas ainda há um culto a ser apresentado diante do Senhor. Ainda há um serviço a ser concluído na obra do Senhor. E Deus tem chamado, Deus está chamando jovens, homens, mulheres, adolescentes nos dias de hoje. Quem é do Senhor, venha. Se você é do Senhor, meu irmão, se você tem essa convicção, essa certeza de que você é do Senhor, que você pertence ao Senhor, então venha. Venha, meu irmão. A obra te chama. A obra precisa de você. A obra conta com você. Quando Moisés levantou esse clamor, quem é do Senhor, em meio a tanta rebelião do povo, a tribo de Levi foi correndo. E Deus contemplou a atitude daquele povo. Nós encontramos aqui já a chamada da tribo de Levi, a apresentação da tribo de Levi diante do Senhor. E Deus está te chamando nesse dia. Deus está te convocando nesse dia. Se você tem no teu coração que você realmente é exclusivo do Senhor, que Deus é o seu dono, que você pertence ao Senhor, então venha porque tem muito para fazer, tem muito para ser feito. Tá, meu irmão? Tá, minha irmã? Jovem, nós vamos ainda entrar no campo levítico, que é ministrar no altar, que é estar ministrando os cânticos de adoração ao Senhor. E você que tem essa chamada, você que tem essa vontade, é simples. Basta você se apresentar e dizer: Senhor, estou aqui. Se hoje, ao iniciar esse estudo, o Senhor está me convocando, porque Deus está te convocando, Deus está te chamando. Nós vamos aprender muito aqui no decorrer desse estudo. Nós hoje estamos apresentando só a chamada dessa tribo e como essa tribo foi obediente, porque após se apresentarem diante de Moisés, houve realmente algo que aconteceu, algo terrível aconteceu. O Senhor ali estendeu as mãos, a terra se abriu e parte daquele povo desobediente foi totalmente engolido pela terra. A terra se abriu e muitas pessoas foram tragadas, meu irmão, por essa boca que se formou na terra, por serem rebeldes, desobedientes à voz do Senhor. Então, meu irmão, pagaram um preço altíssimo, tiveram que realmente pagar um preço alto, não apenas pela desobediência, ato de rebeldia, mas por terem mandado Arão construir um bezerro e prestar culto a uma imagem fundida. Seu culto é para o Senhor, a sua adoração é para o Senhor. Se você é do Senhor, você só tem um Deus,
para que seja exaltado, adorado, glorificado na sua vida e através da sua vida. Deus está te chamando. Nós vamos ficar por aqui, nessa introdução da chamada da tribo de Levi. Que Deus te abençoe, que Deus possa colocar no teu coração para participar mais do estudo, para realmente receber essa palavra, né? Que é a chamada e a consagração dos levitas. E na próxima semana nós estaremos aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu conto com você. Espero que você esteja aí realmente recebendo essa palavra abençoada em nome de Jesus.